é um trecho de uma poesia de Carlos Drummond de Andrade que nos pareceu muito apropriado para o momento histórico que a gente está vivendo, como dissemos hoje de manhã. Hoje de manhã falamos da questão do judiciário, né, da questão da dificuldade do diálogo dentro da sociedade, nesse sentido mais estrito da questão política. E agora nós queremos falar do diálogo no sentido mais amplo. Então, para coordenar essa mesa, eu queria chamar Rafael Marcotti. Rafael é professor da FEM de São Paulo, que vai conduzir os trabalhos dessa tarde. Bom, boa tarde a todos. Queria chamar aqui para a gente conversar sobre a questão do diálogo Constantino Expósito, filósofo e professor de História da Filosofia da Universidade de Bari, Aldo Moro, que já participou de manhã. Também queria chamar aqui ao palco Fernando José Nasser, psiquiatra, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio. Então, o tema da nossa mesa, como tema central do Rio Encontros, tirado desse poema O Constante Diálogo de Drummond de Andrade, escolhe teu diálogo de tua melhor palavra ou teu melhor silêncio, mesmo no silêncio, com o silêncio dialogamos. Então, esse é um tema, como disse Carlinhos agora, é um tema crucial. O diálogo. Para um diálogo acontecer, para um diálogo verdadeiro ocorrer, ele precisa de escuta e de respeito para com as outras pessoas e pelas pessoas. Porém, talvez por isso mesmo, ele parece hoje em dia cada vez mais distante, cada vez mais ausente. Porque, como todo mundo sabe, como todo mundo vive, a gente percebe um mundo cada vez mais de radicalismos, com cada vez mais divisões, com intolerâncias, com discussões exacerbadas. Todo mundo fala, todo mundo dá a sua opinião sobre uma porção de assuntos, mas poucos sabem escutar verdadeiramente o outro. E se eu nem escuto o outro, eu perco uma das coisas mais bonitas que pode acontecer na nossa vida, que é o encontro. O encontro com outra pessoa. Eu não consigo não dialogar. E saber dialogar é importante porque quem dialoga se aproxima da verdade. E saber dialogar também é importante porque o diálogo é fundamental na construção do bem comum. Afinal, o bem comum é construído em relação, na pluralidade da nossa sociedade. O Marcelo Tizena, ontem, durante o concerto, ele fez a imagem do mosaico. Cada um era uma pedrinha, e é assim, se a gente não reconhece isso, a gente fica em si mesmado e perde o mais bonito das coisas, porque a realidade não é só preto no branco, graças a Deus, aliás, Quer dizer, que tem outras cores, porque constantemente a gente encontra pessoas que pensam diferente, que têm perspectivas diferentes, e a gente precisa aprender a dar uma posição de abertura com o outro. Obviamente, tensões vão existir sempre, é natural, numa pluralidade que as tensões vão acontecer, mas se a gente está aberto, parte daquilo que nos une, essas tensões elas não vão desembocar necessariamente em conflito, mas elas podem seguir uma trilha de uma convivência mais moderada, mais temperada, mais pacífica. Então, esses são um pouco os temas que a gente quer aprofundar hoje, nessa nossa conversa, nessa nossa mesa. Eu gostaria então de pedir ao Fernando, primeiro, para ele contar, na sua experiência, como médico, como professor, enfim, como que você identifica alguns testemunhos, algumas histórias que você pode nos oferecer a respeito do diálogo. Muito obrigado. Queria que, inclusive, o padre que está conversando atrás prestasse atenção no diálogo. Muito obrigado. Seria ótimo se o senhor sentasse aqui na frente. Então, tá bom. Sou médico, formado em 1976, uma das turmas do Milagre Brasileiro,
eu, mais 319 alunos, mais uma série de pessoas de outros países. Portanto, uma turma tão grande, muito difícil de conseguir um espaço. Em 74, no quarto ano de medicina, eu consegui um estágio no ambulatório de clínica médica e obesidade. O protocolo era comum a todo atendimento médico: uma história, um exame físico, uma solicitação de exames e uma prescrição. A parte que eu mais gostava era a primeira, era a história. Adorava ouvir as histórias. Não tinha nem idade para opinar, mas adorava ouvi-las. E o professor pediu que a gente fizesse um trabalho a respeito da obesidade. E descobrimos uma coisa importantíssima: o ambulatório era muito cheio, era cheio em si. E esse ambulatório a gente fornecia um remédio chamado Moderex e Cofagin, que era anfetamina. E descobrimos no nosso estudo que esse remédio alterava tanto o comportamento físico como psicológico, provocando depressão, quadros psicóticos, além de tirar a fome. Estabelecemos que não mais ninguém tomaria aquele remédio prescrito pelas nossas mãos. O que aconteceu? 95% do ambulatório deixou de existir. Só ficaram as pessoas que falavam dos seus problemas e eram ouvidas. Provavelmente eu virei psiquiatra a partir dessa experiência. Em 1980, portanto há 39 anos, no dia 16 de março, me tornei professor universitário de psiquiatria na Universidade Federal Fluminense. Me deram um curso para conduzir, e esse curso era simples, as aulas eram dadas, o professor chegava na hora, havia um relacionamento pessoal em que eu sabia o nome de todos os alunos. E isso me rendeu à psiquiatria algumas homenagens. E essas homenagens levaram a psiquiatria a um status muito importante numa faculdade de medicina, que é ter a mesma importância prática da ginecologia, da pediatria e da cirurgia. A partir da mudança do currículo, a psiquiatria passou a ser obrigatória, a prática, durante 2 meses para todos os estudantes. Muitos resistiram, acharam que era uma perda de tempo, mas o maior prazer é quando termina uma turma, portanto tenho que estar renovando o meu relacionamento a cada 2 meses. E a melhor coisa que é se ouvir é que, puxa, não sabia que era tão bom, não dava importância, achei que eu ia perder meu tempo. Porque o primeiro dia da atividade não tem uma reunião para combinar como é que vai ser. Eu pego o aluno e o paciente e coloco numa sala sozinho. E o diálogo tem que ser estabelecido, sem nenhuma ferramenta teórica, a não ser o ouvido e o olhar. Na minha especialidade, psiquiatria, eu convivo com pessoas da esquerda, da direita, que me ferram nessa época das eleições, pessoas drogadas, esquizofrênicos, deprimidos, ansiosos, clientes da Lava Jato, e tenho que usar a minha capacidade diária de aceitação do outro, porque a grande novidade da medicina não é o avanço científico e tecnológico. Ninguém está minimizando a importância. Hoje se faz cirurgias maravilhosas, medicamentos incríveis, mas a maior novidade da medicina até hoje é aquela que nunca mudou, que é o encontro médico-paciente. Para ver o diálogo tem que ter um encontro. Gostaria de citar aqui 3 pequenos casos. Os nomes são fictícios. Primeiro, a paciente Cíntia, atendida no ambulatório do Antônio Pedro, uma paciente com uma doença muito grave chamada esquizofrenia, com delírios e alucinações, achando que todos queriam matá-la. E o principal, ela tinha um embotamento afetivo, uma dificuldade de se relacionar muito grande. Ela era atendida através do atendimento da prima. Após o atendimento do aluno, subimos para o plenário para discutir o caso. O paciente que não aceitasse entrar na sala, não precisava. O aluno apresentava o caso na ausência da paciente. Quero dizer a vocês que a grande maioria, quase 100% dos pacientes, nunca se recusaram a participar dessa
reunião. Pelo contrário, se acham acolhidos, ouvidos, durante um tempo bem maior do que um atendimento público. E Cíntia nunca entrou na sala. E eu mandei deixar a porta entreaberta e ela se postava de costas para a sala. E a gente discutiu o caso dela. Como o caso era muito grave, ambulatória de triagem e ensino, eu resolvi escolher um aluno para atendê-la toda semana. Trouxe do meu consultório medicamentos de última geração. E assim o tratamento ela foi melhorando, mas jamais estabeleceu qualquer contato verbal. Essa é a história infantil do filho do fazendeiro. Então, eu decidi, junto com os alunos, que ela deveria ir para o CAPS, que é um centro de atenção psicossocial, que ela iria 3 vezes por semana, aprenderia violão, teria reuniões, uma reabilitação psicológica. Mas tinha uma condição: o psiquiatra tinha que ser do CAPS. Muito justo. E aí um dia eu fui comunicar isso, a Cíntia, ao invés de ficar de costas na entrada da porta, ficou de frente. E eu expliquei à prima. Depois, como ela ficou olhando muito, eu chamei: vem cá, Cíntia, vem cá. Uma ordem irrecusável. Ela se aproximou, ficou 2 metros de distância. Eu disse: olha, você irá para o CAPS, é muito melhor, você será assistida, etc. E Cíntia, que nunca tinha dito uma palavra, usa o indicador direito dizendo assim: não, você é meu. E eu disse: sou seu médico, toda vez que precisar, pode vir. Vamos firmar o compromisso, disse eu. Estendi a mão e ela subitamente me deu um abraço, e para a plateia e para mim mesmo durou uma eternidade. Ela foi embora, o silêncio continuou. Eu disse, no meio de alunos que estavam emocionados, chorando: nunca me aconteceu isso. Alguém disse: milagre, milagre do remédio, milagre da psiquiatria. E eu apenas disse: relação médico-paciente. Outro caso, paciente de consultório, muito deprimido, com alto risco de suicídio, solteiro, alcoólatra, morando sozinho, mãe alcoólatra, pai que não se relacionava há 12, 13 anos. Sentado na minha frente, disse: tem uma coisa que eu quero te contar, mas eu não quero te envolver. Falei: ferrou. Não foi bem ferrou que eu falei, mas ferrou, já estou envolvido. Conta. Amanhã é meu aniversário, eu disse assim, e eu vou me matar. Está tudo pronto, tudo planejado. Vou subir na parte mais alta do edifício da casa da minha mãe e vou me jogar num lugar que não passa ninguém. Eu fiquei quieto. Meu diálogo foi o silêncio. Me esfriou a alma e o corpo. A boca ficou seca. E ele disse: eu vou ao banheiro. Também demorou uma eternidade aquele banheiro. Eu falei: ferrou, ele acabou de se matar no banheiro. Quando ele sai do banheiro, eu falei: venha cá. E dei um abraço nele. Me liga amanhã para eu te desejar feliz aniversário. E as horas do outro dia não passavam, até que às 6 da tarde ele ligou: oi, está tudo bem. Após isso, ele restabeleceu o contato com o pai. A mãe continuou alcoólatra e depois desapareceu, não sei mais. O último caso era o caso de um pai que foi indicado pela irmã, portanto da tia do paciente, que tinha sido minha aluna, tinha feito um tratamento com um bom resultado. Então o pai resolveu levar ao psiquiatra esse filho. Eu tinha na memória que esse pai era essa era uma pessoa muito à frente do tempo, porque na década de 70, 80, ele montou uma firma de elementos de computadores e dividia os lucros com seus funcionários. Uma coisa altamente social, uma pessoa da cabeça aberta. E ele me leva o filho, vou chamar de Rafael, e Rafael então chega e a queixa do pai é que ele se veste de mulher, está vestindo com a roupa da mãe. Eu fiz a anamnese, a história, e concluí que não havia doença mental nenhuma, não tinha que tratar.
a não ser que Rafael tivesse um conflito com essa situação que ele estava vivendo. Por embora, 1 ano e meio mais tarde, o pai me liga novamente, traz o Rafael vestido de mulher, completamente, uma mulher de 1,80 m, linda, cabelos longos, unhas pintadas, me dá 2 beijos e diz: Mariana Lúcia. E naquela história eu não conseguia chamar de Mariana, eu chamava de Rafael. E toda vez que eu falava Rafael, eu falava Mariana. Eu falava Rafael e Mariana. Chegou uma hora, eu falei: pô, não dá. Eu tenho que aprender, eu tenho que me acostumar. É muito diferente do que eu estou acostumado. Então, como eu disse, o psiquiatra não pode ter juízo de valor e aceitar. Isso a nível profissional. A nível familiar, a minha família também é bastante peculiar. O diálogo com o novo é muito interessante. Sou casado em segundas núpcias, uma moça 20 anos mais jovem, o que representou um espanto inicialmente. Os amigos e familiares dela diziam: você é maluca, vai casar com um homem mais velho que você, que tem 3 filhos. E ela respondia muito seguramente, como é uma característica pessoal, disse: ele tem test drive. E os primeiros filhos adolescentes frequentavam a minha casa de 15 em 15 dias, e aquela mulher jovem, tão madura, dizia: vocês podem fazer o que quiser no fim de semana, mas no domingo, na hora do almoço, todos aqui na mesa. E interessante que todos obedeciam. E isso criou uma relação de grande amizade entre os irmãos, e inclusive de aceitação da própria ex-mulher, que passou vários natais comigo e com a minha mulher, com a nova família, vestiu-se de Papai Noel para enganar, entre aspas, a Ana, a filha número 4, total são 5. Viajamos agora para o Egito. A minha sogra faz 80 anos esse ano e deu de presente uma viagem para os netos. Foi recebida com uma certa rejeição. Pensavam os meninos: puxa vida, um ônibus de excursão, um saco, aquele bando de velho, mal-humorados. Como eles estudaram no colégio alemão e têm proficiência na língua, no primeiro dia só falavam alemão entre si, uma total rejeição ao grupo. Depois começaram a falar português, começaram a ajudar as pessoas idosas a descerem do ônibus, e meu filho mais novo, que tem 16 anos, disse: pai, me dá o meu passaporte e minha passagem, que eu vou ajudar a dona Sônia a carregar a mala, o joelho dela está machucado. Interessante a mudança e a aceitação da diferença vivida agora recentemente. Não era isso que eu tinha para falar. Talvez tenha sido alguma coisa, mas eu complemento depois na sua pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Para mim me tocou daquilo que você falou 4 palavras: a escuta, o olhar, o encontro e o acolhimento, que são fundamentais, premissas fundamentais para a gente conseguir conversar, dialogar, olhar para o outro, de fato. Queria perguntar para o professor Constantino, porque a experiência do diálogo, do debate, não é fácil. A gente vive numa época de comportamentos morais, principalmente quando a gente fala de política, isso no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, de uma grande divisão, nós e eles. E hoje em dia a maioria das pessoas entra na discussão querendo ganhar do outro a discussão, querendo convencer o outro de que a sua posição é a única verdadeira, ou que é a mais inteligente e se basta. Na verdade, hoje a gente está pouco disposto justamente a ouvir, a olhar o outro, a debater, a conversar, a dialogar.
A gente se contenta muito com clichês, com frases prontas, com tuitadas, né, com as ideias preconcebidas que a gente já tem na nossa cabeça, que carrega, e a gente acaba só descarregando essas ideias no espaço público muitas vezes, né? E isso faz com que as relações fiquem cada vez mais tensionadas, né? Enquanto, sei lá, para dar um exemplo, nós puxamos de um lado, eles puxam do outro, e as relações sociais vão ficando cada vez mais esgarçadas, né? E tanto que tem muita gente que inclusive foge da conversa, do debate, não quer se colocar, para evitar a indisposição com os amigos, com os outros. Então a minha pergunta vai nesse sentido: como que a gente dialoga com o diferente? Como que a gente faz um debate que seja inclusivo e não excludente? Boa tarde. Estou ainda aqui. Para responder a essa pergunta de Rafael, talvez tenhamos que prestar atenção a um simples dado de fato, no qual estamos cotidianamente imersos, mas do qual raramente nos damos conta, ou seja, que somos marcados de modo indelével, não somente a nível biológico e psicológico, mas ainda mais a nível de nossa consciência, pelo fato de ter nascido, de ter vindo ao mundo e de ter descoberto a nós mesmos no espaço de um olhar que nos acolheu. O nosso nascimento é habitualmente considerado um dado de fato óbvio, certificado, tanto que podemos sempre documentá-lo como uma certidão de nascimento no cartório. Um evento que não nos faz pensar, que não nos inquieta mais, porque, uma vez nascidos, todo o problema da existência nos parece ser somente o de conseguir realizar a si mesmo da melhor forma possível. Uma imagem de sucesso, graças à qual poder ser verdadeiramente si mesmo. Mas o simples fato de existirmos só raramente desperta nosso maravilhamento ou gera uma gratidão em nós. E não por acaso lembramos disso quando acontece algo que exerce um contragolpe em nós, que nos devolve a nós mesmos, nos faz perceber de novo que existimos. Por exemplo, quando ficamos fascinados por alguém, ou nos apaixonamos por uma pessoa, quando ficamos chocados pela dor, em cheque pela morte, ou somos convidados a uma nova amizade, quando compartilhamos o sofrimento de outros, ou surpreendemos a alegria deles. É nesses casos que nos perguntamos de que vale ter nascido. Que sentido tem o fato de termos vindo ao mundo? E entendemos, não por teorização, mas por experiência, que o nosso eu existe na medida que é relação. E entendemos isso também, e talvez de modo particular, quando uma relação é interrompida, quando o sentido do destino parece fugir de nós e prevalece a insegurança e o medo. Mas o medo e a insegurança prevalecem justamente porque nós somos constitutivamente uma relação que busca resposta, busca a voz que nos chama a ser. Como nós, quando éramos crianças, esperávamos que a voz da mãe nos chamasse: vem comer, está na mesa. Na banalidade desse exemplo, ressoa o desejo que todos continuamos a cuidar
no nosso eu, mesmo quando a criança se torna grande, adulto, velho, de sermos convocados à existência, convidados para uma promessa de felicidade. Nós somos, para usar uma das definições usadas em linguística, seres performáticos, ou seja, seres que nunca são apenas e simplesmente aquilo que são, como todas as outras coisas, mas ao contrário, acontecem dirigindo a sua palavra a outros e dando ouvidos à palavra do outro. Mas aqui a palavra, o verbo, não é apenas um ato fonético, mas o modo ou o gesto como o qual estamos no mundo. E de fato é a nossa humanidade inteira que fala, às vezes de maneira muito mais eloquente que os nossos discursos verbais. Então, o nosso ser nascidos não é somente um fato do passado que deixamos para trás. Isso talvez valha para todos os outros seres de natureza, em que o momento do nascimento marca o início da aproximação da morte, em que o início tem como seu único destino o fim, a decadência. Nós também, na medida em que, inegavelmente, somos seres de natureza, compartilhamos esse destino naturalístico. Mas poderíamos nos perguntar se isso explica exaurientemente toda a nossa experiência. Experimentem pensar um momento. O próprio fato de nós perguntarmos de que tenha válido para nós ter nascido, qual é o sentido, entendido como significado e como a direção do nosso existir, a qual destino somos chamados, quer dizer que estamos sempre em caminho para alcançar o nosso nascimento. Esse não é somente o ponto do qual partimos, mas também um ponto ao qual chegamos, cada vez que se acende em nossa pergunta sobre o porquê de nós mesmos e do mundo. A cada momento do tempo pode ser manifestar o nosso ser nascidos, despertados por outro para a vida, acolhidos por outros no mundo, provenientes de outros, e como desejo de entrar em relacionamento com o outro, junto ao qual encontrar a própria satisfação. Nós existimos, mas poderíamos não existir. Não era óbvio, nem devido que existíssemos. Essa é a nossa radical finitude. Não somos feitos por nós. Estamos permanentemente em relacionamento com que nos dá o ser. Mas nesse nosso ser finitos, sempre limitados, porque dependentes de um outro, consiste também a nossa grandeza, ou melhor, a nossa grande chance, porque daqui nasce a consciência de que somos feitos para o outro. Definitivamente somos feitos para não acabar. Somos relacionamento como infinito. Um dos pontos mais agudos do senso religioso, Padre Luigi Giussani escreve, vou citar: nesse momento eu, se sou autêntico, ou seja, se sou maduro, não posso negar que a maior e mais profunda evidência que percebo é que eu não me faço por mim, não estou me fazendo por mim, não me dou o ser, não me dou a realidade que sou dado.
é o instante adulto da descoberta de mim mesmo como dependente de algo de outro. Trata-se da intuição que em todos os tempos da história o espírito humano mais agudo teve dessa misteriosa presença pela qual a consistência do seu instante, do seu eu, torna-se possível. Eu sou tu que me fazes. Então, não digo eu sou conscientemente, segundo a totalidade da minha estatura de homem, senão identificando-me com eu sou feito. E de tudo o que acabamos de dizer que depende o equilíbrio último da vida. Fim della cita. O diálogo é, portanto, para mim, uma necessidade do eu, exatamente porque o eu coincide estruturalmente com essa necessidade do outro. No diálogo com o outro, misterioso do qual provenho, é em direção ao qual tendo, e que aflora no rosto dos outros que preenchem a minha vida, tanto na alegria como no mal-estar, no tédio ou no interesse, segundo todas as nuances das quais as nossas relações são capazes, eu posso ser eu mesmo. Esse outro não é alguém ou algo que seja nos céus da nossa imaginação, os abismos na nossa emoção, nem o resultado final de nossas demonstrações. Esse outro está em nós, vive na estrutura profunda do nosso eu. É o diálogo, seja mudo ou sonoro, é o modo como o qual nós estamos em relacionamento com ele. Permita-me recordar rapidamente, a esse propósito, dois testemunhos filosóficos distantes no tempo, mas ainda extraordinariamente eficazes para compreender o que estamos descrevendo. O primeiro é aquele que pode, com toda justiça, ser visto como o primeiro a ter compreendido a natureza dialógica do eu humano, Agostinho de Hipona. No início das suas Confissões, o título Confissões já indicativo, porque é a descoberta que o eu do homem faz de si mesmo, dizendo, confessando frente ao tu, como o qual entrou em diálogo. Agostinho pergunta: o que você é para mim? Tem misericórdia para que eu fale. E o que sou eu mesmo para ti? De modo que tu me comandes te amar. Oh, diga-me, pela tua misericórdia, Senhor, o que és para mim. Diga à minha alma, a tua salvação sou eu. Diga-o, que eu ouça. Seguindo essa voz, eu te alcançarei. E tu não me escondas o teu rosto. Que eu morra para não morrer para vê-lo. Fim da cita. O diálogo acontece no eu. Ou melhor, como foi dito, o diálogo, como foi dito, o eu é tal diálogo como tu. O eu tem o modo de estar em relacionamento. Ainda Agostinho, e tu estavas mais dentro de mim que a minha parte mais íntima, e mais alto que a minha parte mais alta. Igualmente impressionante é como esse nosso ser dialógico é afirmado por Descartes. Ele mesmo é o filósofo que teorizou o cogito sum, o eu como pura substância pensante. Poderia parecer que em Descartes
na meditações da filosofia primeira, o pensamento seja autorreferencial, ou seja, que não tenha necessidade de mais nada para poder existir, e que até mesmo possa ser concebido como separável do corpo. Mas depois, eis a surpresa, quando o filósofo começa a analisar as ideias presentes no eu, afirma que nós poderíamos também ter inventado todas as nossas ideias. Então, elas poderiam ser todas enganadoras ou ilusórias, exceto uma única ideia, inata em nós, isto é, a ideia do infinito, o Deus. Sendo eu uma substância finita, cito, não posso ser eu mesmo a causa daquela ideia. E disso deriva necessariamente que eu não estou sozinho no mundo. Fim da cita. E antecipando uma objeção que algum tempo depois se tornará canônica com Feuerbach, ou seja, que a ideia de infinito nasceria na realidade apenas da negação de uma ideia precedente, ou seja, da ideia de finito, assim como a ideia da imobilidade seria a negação da ideia de movimento e a ideia de trevas, a negação de luz. Descartes afirma que a questão está evidentemente ao inverso daquilo que se pensa. Cito: ao contrário, eu compreendo de modo manifesto, escreve Descartes, que há maior realidade numa substância infinita que numa finita, que portanto, atenção, em mim a percepção do infinito é de algum modo precedente àquela do finito, isto é, a ideia de Deus precede aquela de mim mesmo. De qual maneira, de fato, eu seria consciente, continua Descartes, de duvidar, de desejar, ou seja, de ser falta de alguma coisa e de não ser todo perfeito, se em mim não existisse a ideia de um ente mais perfeito, comparando-me com o qual eu reconhecesse as minhas limitações. Fim da cita. Em suma, vou terminar. O eu de cada um de nós nunca é uma entidade abstrata e fechada em si mesma, como uma cápsula. Nunca está sozinho no mundo, mas na realidade habitada por uma companhia originária. O nosso ser é essa companhia. O eu pode, portanto, ter consciência de si mesmo, melhor, eu posso ter consciência de mim mesmo, porque em diálogo com o outro. Para usar uma feliz locução do filósofo francês Paul Ricoeur, soi-même como um outro, si mesmo como um outro. Obrigado. Acho que retomar essas coisas, né, que o eu é relação com o outro, que é dependência, que o diálogo é uma necessidade do eu, isso é muito importante. E é uma consciência que, infelizmente, muitas vezes a gente perde, né? A gente acaba esquecendo, deixando de lado. E esse queria então fazer um link agora para o Fernando, porque muitas vezes a gente vive, quando a gente perde esses laços, a gente perde essa consciência, pode ser que muitas vezes a gente vive uma solidão, né? E hoje em dia esse fenômeno da solidão, da gente viver sozinho, de não ter uma companhia efetiva, um espaço onde a gente pode se confrontar, é muito evidente. Acho que o senhor, dentro da sua experiência, acho que tem mais clareza ainda, né? Muito se fala
das redes sociais, que se por um lado ela pode conectar a gente com outras pessoas, por outro lado, ela, se vivida mal, a gente pode ficar cada vez mais sozinho mesmo com as redes sociais. Então, eu queria perguntar justamente essa relação do diálogo com a solidão, como que a gente pode construir espaços de diálogo, né, para enfrentar essa questão tão atual da solidão. Quer dizer, os meios que a gente tem hoje nas nossas mãos são suficientes para isso? Não, tem que fazer uma outra coisa. Quer dizer, através da sua experiência, né, no seu consultório, nos casos, quer dizer, como que o senhor percebe isso, cara? O mundo mudou, né? Antigamente, se tocasse um telefone, não tocava o telefone na sala de aula, não existia celular, mas qualquer telefonema que era dado para um aluno era uma notícia boa. Hoje em dia, a gente tem que conviver com aqueles celulares, interromper a aula toda para dizer, para. E eles têm um artifício muito interessante. Não é sobre o assunto que o senhor está dizendo. É uma maneira de escapar. Perturbava muito. Até falava palavrão, andava. Cheguei a roubar o celular para botar no bolso. Muito interessante. Eu estava conversando com você antes de sair de casa, esperando a condução. Eu estava vendo Sem Fronteira, que falava justamente da solidão. Mostrava que, acho que em Londres, uma senhora deixou de pagar o aluguel e ela foi acionada pela justiça, nunca respondia. 3 anos depois, houve reintegração de posse da casa. Quando entraram na casa, a polícia entrou na casa, ela estava mumificada, morta há 3 anos. E falaram que muitas pessoas, não sei quantos, exatamente a quantidade de pessoas na Inglaterra, passam um mês sem falar com ninguém. O governo estava tentando estabelecer uma rede para tentar resolver essa questão. A solidão é muito importante e está ligada diretamente a uma patologia mais frequente da psiquiatria, que é a depressão. A depressão é a 4ª causa da doença no mundo, que se gasta mais dinheiro, 15% dos deprimidos se matam, até 20% se for uma depressão bipolar. Eu trabalho na universidade, antigamente o vestibular era restrito ao Rio de Janeiro, hoje o Brasil todo são os alunos, por causa do Enem, e eu estabeleci o Disque Nácer, que é quando o aluno precisa de telefone, e eu tenho um ambulatório informal, às sextas-feiras. Eu não faço muita coisa, a consulta talvez dure 5 minutos, mas eu continuo falando pelo Zap, então a quantidade de alunos de medicina hoje deprimidos, que estão distantes da família, que romperam os laços sociais, é muito grande. Eu não sei como resolver isso. Talvez a primeira coisa é proibir esse uso excessivo. Tem pessoas que entram em angústia porque o telefone sumiu, agora a gente depende totalmente do telefone. E isso, ao invés de um fator de agregação, ele é desagregação. Eu perdi um cunhado no ano passado, que viveu como morreu sozinho, dentro da sua casa, e só sabemos que ele tinha morrido porque ele não tinha contato com a família, pelo odor fétido que saía do apartamento. E nós fomos lá, e a cena era horrível. A primeira postagem, nunca ninguém sentiu falta. Ele não atendia o telefone, nunca ninguém sentiu falta, e de repente, o fato de ter dito isso mobilizou muitas pessoas. Então as pessoas estão muito sós, talvez precisem de objetivos, do diálogo. Nós temos um grupo de amigos que nos reunimos toda sexta-feira, esse é um fator de saúde, para jogar a conversa fora, tomar vinho. Meu filho brinca muito comigo, fisioterapeuta, que aliás o casamento dele é uma estrutura muito nova, porque ele é umbandista, casou com uma evangélica, num rito católico,
cujo padre é tio-avô dele, e a mãe, minha ex-mulher, é kardecista. Um espetáculo da aceitação. E é interessante que a Júlia, minha filha mais velha, que cuidava dos meus filhos pequenos, hoje a minha filha, tem 21 anos, cuida da filha dela, mostrando a integração. Mas enfim, esse meu filho, que é fisioterapeuta, o André, ele disse que eu vou malhar a língua quando eu vou à academia. E está falando a verdade, porque lá eu encontro médicos à noite, todos safenados, quantos estentes você tem, fez quantas pontas. E isso é muito legal, é um fator de saúde, de integração. A questão é que não é criar muros, é tentar aceitar as diferenças, estabelecer os grupos de amizade. Quando tem uma paciente deprimida, aposentada, vai à igreja, a pessoa é católica, participe de um grupo, vai fazer aula de dança. Minha sogra resolve o problema viajando pelo mundo. Não importa muito a viagem, o que importa é que ela está no grupo, animada, as pessoas dizendo: puxa vida, 80 anos, muito animada, parabéns, você é alegre, e já tem outra viagem, e outra viagem, e outra viagem. Então, eu acho que aqui é um fator de integração. As pessoas estão trocando e a igreja é um fator de encontro. A gente frequenta às vezes a igreja do Poço 6, da Redenção mesmo. O padre Zé Roberto, uma figura muito agregadora. Então participam transexuais na missa, judeus carregam o andor na época. Eu acho isso muito interessante. Ele valoriza, a homilia dele é fantástica. Ele valoriza tanto o Velho como o Novo Testamento, o fator de agregação. Tem a campanha do leite, as pessoas participam. Acho que é por aí. Amor e aceitação do diferente. Difícil. Obrigado. Aliás, o grupo de sexta-feira está aqui presente. E a pequenininha ali é a minha esposa atual, que tinha tudo para dar errado, mas tem mais de 20 anos comigo. E é uma pessoa agregadora. Disse para eu não falar isso. O diálogo está aqui presente. Obrigado. Muito bom. Constantino, na verdade, a minha pergunta é a mesma, partindo um pouco de um contexto um pouquinho diferente, mas basicamente a mesma pergunta. É sobre a questão do diálogo e o bem comum, né? Como a gente falava, o bem comum ele também é construído através de um diálogo amplo e verdadeiro, mas ele, justamente por essa falta de diálogo, ele parece ser uma coisa cada vez mais distante, utópica, muitas vezes até ingênua. As pessoas acham até que é uma pessoa ingênua, que nunca vai existir bem comum, tal, que não vale a pena defender o bem comum para isso. Então, a pergunta na verdade é a mesma, pensando como construir espaços de diálogo. A gente sabe, obviamente, que quando fala de bem comum também é uma construção a longo prazo, mas a gente tem uma percepção ao mesmo tempo de que a gente precisa de soluções para já, a curto prazo. Então, como fazer isso? Eu queria, sobretudo, partir de uma belíssima locução de Fernando, que agradeço por isso, porque o diálogo é uma amistade, não é uma tolerância. A amistade precisa de um encontro. A grande resposta. Penso che o dialogo come o bem comum, sobretudo in un'epoca come la nostra, marcata fortemente da un nihilismo diffuso, ou seja, pela dificuldade sempre maior em reconhecer evidências compartilhadas ou admitir verdades vinculantes, não pode mais ser considerados óbvios. Considerá-los óbvios, de fato, é o modo mais seguro para perdê-los. E, de fato, habitualmente se define o bem comum da sociedade
e a necessidade do diálogo como aquilo que todos deveríamos buscar realizar, abstratamente, como um ideal, no fundo, inalcançável, ao qual deveríamos nos conformar. Mas desse jeito, o ideal ficará sempre abstrato e a concretude das nossas ações, das escolhas, em nível pessoal e social, permanecerá inevitavelmente delimitada aos interesses relativos e parciais, senão egoístas. Ao passo que a única possibilidade para mim de entender hoje o bem comum e o diálogo é redescobri-los como o que nos interessa de verdade. E isso pode acontecer somente se os descobrimos em ato, em encontros particulares, em pessoas particulares, em escolhas particulares, nas quais descobrimos um bem para nós. Um ideal verdadeiro nunca é verdadeiro genericamente, mas somente porque acontece em um olhar, em uma história particular. Cada um pode fazer a prova disso, perguntando-se quando foi a última vez em que se deparou com alguém que lhe fez ver em ação a beleza maior de uma humanidade doada e compartilhada. Dou um exemplo muito simples, talvez banal, partindo da minha experiência pessoal. Como você sabe, atualmente na Europa está muito viva a questão da imigração de muitas pessoas provenientes da África, que, pelo menos até agora, aportava sobretudo na Itália, depois de travessias desesperadas por mar. Refugiados solicitando asilo político, mas também simples migrantes por motivo de miséria econômica dos países da origem. Atualmente na Itália, mas também em outros países europeus, forças políticas chamadas de soberanistas ou populistas buscam se aproveitar da insegurança e do medo das pessoas em relação ao perigo derivado dessa imigração, muitas vezes clandestina, para o tecido da nossa sociedade. Os motivos do medo são reais, ao passo que, sem dúvida artificial, a narração e a gestão desse medo por parte de alguns políticos que, tomando como pretexto a narração e a gestão, tomando como pretexto uma justa crítica às políticas egoístas dos governos europeus na questão da acolhida aos migrantes e dos perigos de uma globalização descontrolada, chega a teorizar como programa social a precedência a ser dada aos italianos em relação aos estrangeiros, chegando a recusar e impedir a chegada dos navios como os refugiados, análogos, se quiserem, ao muro que Trump quer construir na fronteira entre Estados Unidos e México para salvaguardar os interesses da economia e da sociedade americana. A pergunta que se coloca é se a defesa de nossa identidade, da nossa condição de bem-estar, pode ser alcançada através da renúncia em reconhecer a humanidade concreta daquelas pessoas que pedem ajuda e que se tornam um desafio à nossa vida pessoal e à posição da nossa sociedade enquanto momento histórico. Não se pode responder ao desafio levantando barreiras. Dessa forma, simplesmente se afasta ou se posterga o problema. Mas, sua pergunta, de onde partir novamente? Os grandes ideais do direito universal à humanidade, à acolhida da dignidade e da igualdade, das necessidades e dos anseios, parecem um programa universal inatacável,
e, ao contrário, está desmoronando sobre nossos olhos. Não porque as pessoas de uma hora para outra ficaram mais cruéis, não. Mas porque ao longo dos séculos os homens foram educados àqueles ideais graças a uma história particular, graças a encontros e testemunhos históricos, como quero dizer, de Fernando, como por exemplo a paixão pela dignidade de todos os seres humanos que nasceu com o cristianismo, ao passo que isso não existia no mundo antigo, no qual nem todos eram homens livres, mas alguns, ou uma grande parte, eram tranquilamente escravos por natureza. Mas separando aquelas ideias de uma história particular, assim como insistiu recentemente Julián Carrón em seu livro A Beleza Desarmada, os ideais não são mais válidos. Por isso, não é agarrando-se aos valores universais do diálogo que essas ideias possam renascer, mas somente se reacontece um encontro histórico particular. Pois bem, eu tenho 3 filhos adotivos, 2 dos quais são jovens brasileiros. Por isso eu conheço um pouquinho em português. O menor, que agora está com 24 anos, um baiano negro, tem muitos amigos negros, muitos deles de origem africana e de religião muçulmana. Então, eu os vi por muito tempo brincar e depois trabalhar juntos, como uma familiaridade que contesta todo o temor pela integração de pessoas de etnias e culturas diferentes em uma sociedade plural. Mas vale a pena contar 2 pequenos episódios para entender como uma experiência particular pode ser ocasião para descobrir o ideal universal do humano. Muitas vezes, esses amigos muçulmanos, os meus filhos, ficam para almoçar conosco. E minha mulher, ao fazer as compras e a cozinhar, se preocupa em preparar sempre uma segunda opção de pratos. Pratos em que há carne de porco e pratos do mesmo tipo em que não há carne de porco. Isso se dá porque é interessante para nós confirmar e seguir nos alimentos e no comer juntos essa amizade entre os jovens, servir a esta amizade como pudermos, porque é um bem para todos. Porém, uma vez, curiosamente, um dos amigos muçulmanos mais rebeldes, durante o almoço, se serviu tranquilamente de uma porção de carne de porco. E meu filho, que também é convictamente católico, lhe disse a queima-roupa: belo muçulmano que você é, não vê que está comendo porco? Era, paradoxalmente, um gesto de amizade verdadeira, que até convidava o seu amigo a levar a sério a cultura e os preceitos da sua pertença religiosa, mas não por um ideal abstrato de multiculturalismo, mas pelo prazer de um relacionamento de amizade na qual cada um possa ser ele mesmo. Caso contrário, por que seríamos amigos? A pessoa encontra a si mesma somente em um encontro vivo. Não se trata de ajudar um outro por humanitarismo, mas se trata de partir do encontro com o outro para realizar a si mesmo. Provavelmente
será um caminho longo, mas que pode avançar somente graças ao testemunho que alguém possa dar de um olhar mais aberto e menos parcialmente ideológico ao humano, e não à humanidade em geral, mas às pessoas em carne e osso, reconhecendo neles a mesma necessidade que nós temos, a necessidade de existir e de ser felizes, ou seja, amados. Eu fiz a introdução da história do Rafael, que se transformou em Mariana Luz. Dei a introdução dizendo que o pai era uma pessoa muito avançada. Quando se concretizou essa mudança dos hábitos de se vestir, o pai reagiu muito mal e saiu de casa, foi morar na região dos lagos. E é interessante que ele ficou lá me ligando, ele se envolveu com um grupo espírita e começou a ajudar muita gente. E me ligava para pedir ajuda, para atender as pessoas, etc. O último encontro nosso, o pai resolve retornar e diz: meu filho vai morar comigo. Se ele quer ser o que ele quer ser, ele o será de uma forma correta. Vou levá-lo ao melhor endocrinologista, que o menino se automedicava. Quero que ele seja responsável. O menino passou em outro vestibular, é muito inteligente, e que ele seja um excelente profissional, mas eu vou estar com ele. Isso é um ato de amor, eu acho que foi o mais impressionante da história. Eu não tinha falado. Que bonito, obrigado. Infelizmente o tempo a gente está se encaminhando para o final, mas eu queria fazer uma última pergunta para cada um, tá? Para o Constantino, eu vou fazer ao mesmo tempo, daí vocês decidem. Para o Constantino eu queria fazer uma última pergunta sobre um outro aspecto do diálogo que eu também acho que é importante e que aparece muito nos nossos tempos de hoje, que é o fato de uma pessoa às vezes ter uma identidade religiosa clara e quando ela vai se manifestar em público com uma certa posição, muitas vezes ela já é logo de cara desqualificada, hostilizada, muitas vezes até impedida de se manifestar. É como se dissessem, que dizem isso, ela é católica, ela é evangélica, tanto faz aí a marca, né? Ela não pode falar da esfera pública, ou a posição dela já é enviesada, é menor, é como se fosse uma posição menor. Tanto que hoje muitas pessoas só aceitam uma pessoa que seja ativa e um ser pensante, entre aspas, obviamente, na sociedade ou na política, aquela pessoa que, entre aspas, não crê em nada, como se fosse neutra e pudesse, ou tivesse, só tem um argumento racional, aquela que se distancia de uma crença religiosa, né? Então, a pergunta que eu faço para o senhor Constantino é como que o senhor encara isso, como o senhor enfrenta isso? E para o Fernando, eu queria só que na primeira fala, quando você contava dos casos, uma hora você falou, eu optei pelo silêncio, né? E eu queria então que o senhor comentasse que impacto esses versos, o tema do Rio Encontros, trazem para o senhor a relação entre silêncio e diálogo, como também considerações finais. Eu acredito que hoje, em nível geral, haja duas posturas, oposições que se impõem como tentativas de reagir à crise cultural, social e política do mundo.
tomadas no movimento entre globalização e o entrincheiramento nos interesses nacionais. A globalização não manteve suas promessas de difusão do bem-estar e de desenvolvimento para todos, mas sim um incremento do controle de todos, seja a nível econômico que a nível tecnológico. E os nacionalismos aparecem excessivamente reacionários, ou seja, todos embasados sobre reações emotivas ao medo e às frustrações das pessoas, na ilusão de poder defender suas posses e os próprios direitos, simplesmente negando os dos outros. Então, frente a esses riscos objetivos, aqueles desafios que nos provocam a entender se ainda é possível construir um bem comum. Houve um período no qual era dominante, justamente, a ideia de que se devesse renunciar àquilo que caracterizava o próprio pertencer cultural e religioso, relegando-os à esfera privada, porque as diferenças levariam inevitavelmente ao confronto. O projeto da tecnocracia nihilista, na qual os únicos objetivos são o lucro e o poder, é um projeto culturalmente falido, pois, de um lado, criou muito mais desigualdade em relação às oportunidades para todos, e, por outro lado, introduziu um terrível empobrecimento e enfraquecimento da estrutura humana das pessoas. Essa falência se nota como um paradoxo exatamente na afirmação do novo poder econômico e político mundial, que não libera recursos, mas controla a vida dos homens. Se o poder econômico for o fim último dos homens, a liberdade estará sempre em risco, porque para afirmar e defender a liberdade das pessoas e dos povos, não basta oferecer a eles a possibilidade de escolher entre algumas alternativas, mas é necessário lhes dar o reconhecimento que cada um vale absolutamente em si mesmo, não por aquilo que consegue realizar, não pela sua utilidade social. Essa é só uma consequência. Mas quem pode despertar uma liberdade dessas, a não ser uma presença que valorize, afirme e abrace toda a espera e o desejo da verdade, de felicidade, de justiça, de beleza que habita o coração dos homens. Os seres humanos nunca bastam a si mesmos, porque foram feitos por nada menos do que o infinito. E somente o infinito, somente o divino é capaz de um olhar sobre o humano que lhe desperte toda a sua liberdade. E aqui que volta, em toda a sua razoabilidade, a contribuição da experiência cristã e da presença da Igreja para uma resposta que esteja à altura da verdadeira necessidade dos homens do nosso tempo. Ela não consiste, já falei sobre isso na primeira mesa redonda, hoje à manhã, não consiste tanto em repropor uma visão do homem, a verdade perdida da tradição a ser reafirmada no nosso tempo, justamente porque a verdade, se é assim, é chamada a afirmar-se com toda a sua própria força interior. Muito menos pode ainda correr o risco de ser proposta e até imposta através do poder da lei civil. A ideia do Estado cristão é um equívoco que o cristianismo, não somente o cristianismo das origens, mas também o cristianismo do Concílio Vaticano II, sempre quis evitar.
A verdade se comunica por atração, como sempre lembrou o Papa Bento XVI, e como retoma insistentemente o Papa Francisco, porque muda a vida de quem a reconhece e a segue, porque definitivamente torna finalmente livres. O equívoco é nós acreditarmos que sabemos o que é a verdade, depois queremos estabelecê-la para todo mundo e esperamos que isto o torne livres. Mas as coisas não funcionam assim. A liberdade não é a consequência do seguir a verdade, mas sua condição. Somente um homem livre, ou seja, que tenha verificado toda a correspondência e a pertinência à sua necessidade humana de uma proposta de um encontro verdadeiro, pode entender o que é a verdade. Paradoxalmente, a maior contribuição que a experiência cristã e a própria presença da Igreja podem oferecer a todos os homens, crentes ou não, é a de salvaguardar uma experiência de liberdade, na certeza que temos que o próprio Jesus quis conquistar os corações, não obrigá-los. Como escreveu o grande poeta francês Charles Péguy em O Mistério dos Santos Inocentes. Eu cito e concluo. Perguntem a este pai se ele não sabe que nada vale o olhar de um homem que se cruza com o olhar de um homem. Ora, eu sou o pai deles, diz Deus, e conheço a condição do homem. Toda a submissão de escravos do mundo não vale o belo olhar de um homem livre. Ou melhor, toda a submissão do mundo me repunha e daria tudo pelo belo olhar de um homem livre. A essa liberdade, a essa gratuidade, eu sacrifiquei tudo, diz Deus. A esse gosto que tenho em ser amado por homens livres, livremente, gratuitamente, por verdadeiros homens, vires, adultos, saudáveis, nobres, ternos, mas de uma ternura saudável. Para conseguir essa liberdade, essa gratuidade, eu sacrifiquei tudo. Para criar essa liberdade, essa gratuidade, para que entrasse em jogo essa liberdade, essa gratuidade, para ensinar-lhes a liberdade. Queria dizer o seguinte, que o psiquiatra tem o privilégio de não ter material de diagnóstico. O material diagnóstico do psiquiatra é o olhar e principalmente o ouvir. O médico deveria ser uma pessoa que tivesse uma boca muito pequenininha e uma orelha do Dr. Spock. Porque quem ensina a medicina para o médico é o paciente. Quanto mais o paciente a gente vê, quanto mais ouve o paciente, mais livre é a comunicação. Teria que agradecer a todos os pacientes, a todas as experiências, principalmente que a coisa mais difícil que tem é ouvir. O médico ouvir. Tem sempre uma coisa pronta e a necessidade de dizer qualquer coisa. E às vezes não tem nada para dizer. Como eu, lá estudante, a enfermeira disse: o senhor será um bom médico, porque tinha fila para ser atendido, e eu nunca disse nada, não sabia o que dizer, só ouvia. Então essa é a grande questão, é ouvir o outro e se colocar na posição do outro, sempre. E eu acho que aí a gente pode partir do particular para o mais geral. Muito obrigado. Acabou.
agradecer imensamente os dois pelas colocações, pelo testemunho de vocês. Eu fiquei muito tocado pessoalmente, e eu vou retomar só uma coisinha que para mim pessoalmente ficou marcado naquilo que os dois disseram, né? Que o diálogo é uma amizade, né? Quer dizer, e eu só fiquei, desde então eu fiquei só pensando aqui na minha cabeça, eu preciso cultivar essa nossa companhia cada vez mais, porque é o lugar onde eu faço esses encontros e aonde eu vejo esses testemunhos bonitos, né, que retomam a minha consciência. Então eu só consigo pensar, viva a nossa companhia. Muito obrigado.